cântico de romagem. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Essa é a nossa esperança e esse é o louvor que tributaremos ao Senhor, porque verdadeiramente não há socorro fora dele. Vamos cantar ao Senhor então um cântico? Cantemos o hino de número 114, Brilho Celeste. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche minha alma, glória dos céus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo por toda parte, o Salvador não há de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita vai me guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos abrir nossas Bíblias agora, o livro do Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Nós vamos prosseguir com a nossa leitura sequencial do livro. Gênesis, capítulo de número 12. E por conta das meditações, então nós não iremos ler os capítulos inteiros, tá? Só quando for necessário. Gênesis 12, nós vamos ler os versos de 1 a 9. Versos de 1 a 9.
Gênesis, capítulo 12, os versículos de 1 a 9. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ilumine o coração e a mente. Dá-nos tua bênção, Senhor, nessa manhã, a fim de podermos meditar na tua palavra e aprendermos com ela, ó Deus, a tua vontade para a nossa vida. Seja conosco e abençoe-nos, falando ao nosso coração. Tem misericórdia desse teu servo, dá-me graça, que possa falar tão somente a tua palavra e da tua vontade, e não fale de mim mesmo, mas sempre daquilo que o Senhor já revelou nas Escrituras, para a honra de Cristo e a edificação nossa. Em nome de Jesus é a nossa súplica. Amém. Amém. Bom, então, capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão, né? Se pudéssemos dar um título para essa meditação, seria exatamente esse, né? Um chamado para viver pela fé nas promessas de Deus. E foi exatamente isso que Deus fez, foi chamar Abraão para viver pela fé nas suas promessas. Um detalhe que os irmãos precisam lembrar é que Moisés está contando a história ao povo de Israel que tinha acabado de sair do Egito. O povo está no deserto, o povo precisa saber quem é o seu Deus, o povo precisa saber quem eles são para o seu Deus e a maneira correta de se viver com Deus. E Moisés já nos disse no capítulo 11, quando ele preparando para esse chamado, né, de Abraão, ele já nos relatou sobre a saída de Ur dos Caldeus, né, por parte de Tera, Naor, Abrão, e eles foram até uma cidade chamada Harã, que ficava também na região da Mesopotâmia. Bom, então os irmãos precisam lembrar que essa saída de Ur dos Caldeus já foi esse chamado de Deus para Abraão, e que o seu pai decidiu acompanhá-lo, juntamente com outras pessoas, e também levaram consigo a Ló. Os irmãos precisam lembrar que esse chamado, ou essa saída de Ur, se deu antes do capítulo 12, para que não haja uma confusão de acharmos que houve dois chamados, duas convocações. Não, houve apenas um, que se deu lá em Ur dos Caldeus, retratado ou registrado no capítulo 11, e agora
Moisés vai nos contar de forma mais detalhada a história dessa viagem, tá? Então, só lembrando disso. Bom, eles saíram de Ur e foram até uma cidade chamada Harã. Lá eles não ficaram muito tempo, mas eles ficaram o tempo necessário até a morte do irmão até a morte, perdão, de Tera, o pai de Abraão, conforme o verso 32 do capítulo 11 nos mostra, tá? Então eles ficaram até esse momento e aí depois prosseguiram a sua viagem em direção à terra de Canaã. Então, lembrando desses detalhes, facilitará toda a nossa percepção da mensagem desse texto. Dito isso, então, um chamado para viver pela fé nas promessas de Deus. Foi o que Deus fez com Abraão. O chamado de Abraão se deu depois do juízo de Babel, né? Nós já vimos o juízo de Babel. E os irmãos devem lembrar que Babel, naqueles tempos, se tornou símbolo do orgulho humano, como também o símbolo das religiões pagãs. Por isso a torre construída, uma torre-templo, né, para cultuar os deuses pagãos. E os irmãos precisam lembrar que o chamado de Abraão se deu depois de Babel, exatamente para mostrar que Deus estava construindo uma linhagem, uma nação, um reino, agora estabelecido na linhagem do Messias. Então, o chamado de Abraão faz um contraste com Babel. Enquanto Babel, os homens queriam construir uma cidade debaixo, né, ou sob a sua própria força e entendimento, Deus agora revela que Ele está construindo uma nação alicerçada na linhagem do Messias. Israel precisava saber disso, que eles não eram um povo qualquer da terra, mas eles estavam sendo edificados sob a linhagem, a genealogia do Messias. E essa mesma verdade é dita acerca da igreja também. A igreja é construída sob a linhagem do Messias. Por isso que a Bíblia retrata que somos filhos de Deus. Nós não moramos do lado de fora da casa de Deus, mas dentro da casa de Deus. Então, Moisés está relatando que Deus está construindo uma nação, alicerçando ou alicerçada na linhagem do Messias. Isso significa dizer que Deus está fazendo um recomeço do seu reino. Ele está recomeçando o seu reino, e a ideia de recomeço está ligada com o dilúvio, quando a igreja por pouco se perdeu, sendo seduzida pelas filhas de Caim. Então, Moisés está dizendo que Deus está edificando, restabelecendo um recomeço do seu reino que foi afetado na época de Gênesis 6 pelo pecado da igreja e dos próprios descendentes de Caim. Ou seja, Moisés está mostrando a Israel que Deus está retornando ao propósito original de Gênesis 1:28, crescer, multiplicar e dominar e sujeitar e todas as coisas, segundo ou sendo imagem e semelhança dele, Gênesis 1:28. Então Moisés está mostrando a Israel que o projeto de Deus é que em Israel, na igreja e pela igreja, de fato, o mundo seja restabelecido, né? E volte então a ser aquilo que deveria ter sido desde o princípio. Deus está então revertendo a maldição que veio sobre a terra e sobre os homens por causa do pecado. E essa reversão se dá pelo Evangelho. Pelo Evangelho, tá? Essa reversão da maldição se dá pelo Evangelho. E é isso que Moisés está ensinando a Israel no deserto. A bênção prometida a Abraão, conforme o verso 3 nos diz, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
essa bênção prometida a Abraão é exatamente o evangelho naqueles dias. O evangelho estava embrionário. Embrionariamente o evangelho está aqui. Embrionariamente Cristo está aqui, falando. E então Moisés está dizendo a Israel que a partir de Abraão, ou tomando Abraão como esse ponto de partida, né, Deus prometeu essa bênção a ele, nele, Abraão, nessa promessa que ele carregaria consigo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa bênção de Abraão, ao contrário do que a gente escuta muito hoje na televisão, não tem nada a ver com terras, com heranças, riquezas materiais, mas tem a ver exatamente com o remover da maldição do pecado adquirida em Gênesis 3, quando Eva e Adão pecaram. Tem exatamente a ver com a justificação pela fé. Tem a ver com a presença do Espírito em nós. Tem a ver com salvação. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo de número 3, os versos 8 e 9, ele faz a interpretação desses fatos para nós. Gálatas 3, 8 e 9. Então, o apóstolo Paulo interpreta para nós dizendo o seguinte, né? Ora, verso 8 de Gálatas 3. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Gálatas 3:8. Em ti serão abençoadas ou abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Verso 14. E a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o chamado para Abraão deixar a sua família e a terra de Ur ao Deus não é uma mera mudança de estado, de cidade, não é uma mera sair geograficamente de um lugar para ir para outro. Se interpretarmos isso dessa forma, nós estamos destruindo o evangelho. Não. Na verdade, é um chamado para se viver pela fé nas promessas de Deus. E a bênção que Deus prometeu a Abraão foi exatamente essa, de que pela fé ele seria justificado de seus pecados e seria habitado pelo Espírito de Deus. E de que exatamente por essa mesma fé todos os homens, em todas as partes, também seriam justificados de seus pecados e habitados pelo Espírito de Deus para a salvação deles. Então, Deus está construindo um reino, uma nação, alicerçado na linhagem do Messias. Este reino tem como seu rio esta promessa de que em Cristo nossos pecados seriam cancelados e de que em Cristo, um dia, o homem que foi odiado por Deus por causa do pecado, seria amado e habitado por Deus na pessoa do seu Espírito. É isso que o texto está nos ensinando. Sair da sua terra não é essa mera mudança geográfica. Se interpretar assim, como eu disse, seria destruir o evangelho. Não. O que Deus está ensinando é que para viver pela fé nas promessas dele, nós precisamos, assim como Abraão, romper com os costumes sociais, costumes religiosos, costumes familiares, costumes naturais. Ou seja, é uma nova vida em Cristo. Agora a gente entende, né? Porque Jesus diz que quem está nele tem uma nova vida. As pessoas acham que nova vida ou novidade de vida é todo dia tem uma coisa nova, né? Não.
é uma vida diferente da outra. Sem Cristo, nós somos escravos do pecado. Qualquer desejo se torna senhor do nosso coração. Mas com Cristo, não. Só Ele é Senhor. E todas as coisas precisam servir e me fazer bem para a fé. Então, Deus chama Abraão exatamente para romper com o mundo, com o pecado. Vocês devem lembrar que Ur dos Caldeus era um lugar que foi colonizado pelos cananitas, pelos descendentes de Cã, um lugar completamente pagão. Deus então chama Abraão para sair de lá, para romper com o mundo. É interessante observar que esse rompimento com o mundo, ele é um rompimento físico, mas ele é também um rompimento espiritual. Deus está chamando Abraão para de fato sair literalmente andando daquela terra, mas aquilo não era para ser feito meramente pelo vigor físico, mas era para ser feito pela fé. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 11 da carta aos Hebreus, os versículos de 8 a 10, ele nos mostra que foi pela fé que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e da sua terra, do meio da sua parentela. Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou pela terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Mas qual era a fé de Abraão? Ele então me diz: porque aguardava a cidade que tem como fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador, vida eterna. Ele não cria que aquela terra, de fato, era a promessa de Deus. Mas ele cria que por aquela terra, ela seria um símbolo da promessa eterna da nossa redenção, da nossa vida com Cristo no reino dos céus. Então, essa saída, ela é física, mas ela é espiritual, porque ela precisava ser feita pela fé. É pela fé. Primeiro se crer, depois se obedece para a salvação. E de fato a jornada dele era muito dura. Andou mais de 700 quilômetros. Era uma jornada dura, deixar tudo o que ficou, famílias e pessoas da infância. Mas o que era mais importante para Abraão era seguir para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Por isso que é uma obediência feita pela fé. Primeiro ele creu que Deus de fato o levaria a um lugar que o próprio Deus havia criado. Depois ele obedece, seguindo para esse lugar que Deus lhe mostraria. Verdadeiramente, Abraão deu uma grande prova, da sua obediência e da sua fé, quando ele decidiu abandonar tudo para viver pela fé na promessa do Senhor. Aqui, eu quero fazer uma aplicação aos irmãos. Esse mesmo chamado de Abraão acontece conosco hoje. A mesma coisa. A única diferença é que nós não moramos na Mesopotâmia, ou seja, lá no Iraque. É a mesma coisa. Deus continua chamando o seu povo a viver pela fé. A viver pela fé. O grande desafio da vida cristã é exatamente viver pela fé e não pelo que a vista nos proporciona. Esse é o grande desafio da vida cristã. Somos chamados diariamente a viver pela fé,
a abandonar a terra de nosso nascimento, como nós vimos domingo passado, a abandonar os costumes, a abandonar os costumes sociais, os costumes religiosos, a abandonar os costumes familiares, a qualquer coisa que seja contrário à palavra. Qualquer coisa contrário à palavra, somos chamados a abandonar. Qualquer coisa que contraria as Escrituras, a ordem divina é para rompermos com isso. Porque nós estamos caminhando para uma cidade edificada pelo Senhor. Então, a nossa jornada na terra, ela é uma jornada de fé. Porque nós vivemos pela promessa de Cristo, de que nele, no dia do juízo, ouviremos do Pai: vinde benditos, entrem no meu reino e vivam na minha herança. Essa é a nossa promessa. E é nessa promessa que nós cremos. É nessa promessa que nós cremos. Não é fácil romper com costumes sociais, costumes naturais, né, da terra, familiares. Não, não é fácil. É por isso que a vida é pela fé. E foi por isso que Jesus disse aos discípulos: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque numa casa o marido ia crer e a mulher não, o filho ia crer e os pais não. E quem crê é chamado a viver pela fé, rompendo com os costumes de onde está. Não mudou nada. É assim que Cristo continua fazendo. Somos chamados a romper com o pecado, com o mundo. Somos chamados a viver pela fé. E pode observar, faça aí uma análise da sua vida. É exatamente em crer nesta promessa e obedecer a este chamado que os crentes ou fracassam ou se fortalecem na fé. Porque é dentro de nossa casa, é no interior do nosso trabalho que nós ou demonstramos fé ou incredulidade. É nesses locais onde Cristo chamou para que rompamos com o modo de vida que ou nós fracassamos ou nós crescemos na fé. Ou damos testemunho ou somos pedra de tropeço. Então, a vida cristã, a vida do Evangelho, a vida de salvação, ela é uma vida extremamente realista. O reino dos céus é tão real quanto a terra. E a nossa jornada da terra aos céus é tão real quanto o fato de tocarmos este púlpito sólido. Porque ou nós vivemos crendo que vamos para o céu, ou nós vivemos rejeitando a promessa do reino dos céus. Não dá para ficar em cima do muro, porque não tem muros. Ou cremos ou descremos. E essa fé, ela é praticada, experimentada, vivida em todos os momentos da nossa vida. Todos. Certa feita fui aconselhar um rapaz que estava com problemas com sonhos. Eu vou dar esse exemplo para vocês terem uma noção. E então fui aconselhá-lo sobre seus sonhos. Os sonhos não eram bons, e eu fui dizer a ele: olha, não acho que sonho é acidente, não. Porque não é. A Bíblia trata sobre sonhos. Então você precisa olhar à luz das Escrituras por que você tem sonhos assim. E então, começando o aconselhamento, tratando sobre algumas questões com ele, a primeira coisa que eu mostrei para ele é que a alma não dorme. Isso é uma verdade. Seu corpo descansa,
mas a sua alma não dorme. Então você pode contrariar os desejos carnais que vêm nas figuras, nos sonhos, exatamente trazendo a verdade do Evangelho na mente. E isso fará com que você não tenha aquele tipo de sonho. Você vai dizer, pastor, o que é que tem a ver a verdade da alma não dorme? Pois é, porque tem muito crente que tem pensamento católico, né? O sono da alma. Mas veja, é uma doutrina experimentada ao máximo quando o cara está dormindo. É exatamente a sobriedade, o fato da alma não dormir, a sua eterna consciência que me faz dominar os meus sonhos. Nossa, incrível, né? Mas primeiro, eu preciso saber que a alma não dorme. Segundo, eu preciso encher a minha alma com a palavra, para na hora que os sonhos ruins vierem, ela faça o papel de sufocar a carne e a voz de Cristo ser ouvida. Por isso, o Salmo 4 vai dizer, deito e acordo, né? Pego no sono. Deus trabalha e se importa com o nosso sono. Então, a vida cristã é uma vida de realidade. O chamado de Abraão é o nosso chamado para deixar o mundo. E nós deixamos o mundo todos os dias. Todos os dias você deixa um pouco do mundo. O nome disso chama-se santificação. Fé crescendo constantemente. Essa mudança, como eu disse, não foi uma mudança de endereço. Se você perceber no texto, você vai observar que nós temos 7 promessas nesse texto. Então, Deus disse a Abraão, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Essas 7 promessas são exatamente instrumentos da parte de Deus para encorajar Abraão na sua jornada, para encorajá-lo a obedecer e a crer. E Deus continua fazendo isso conosco hoje. Nós temos diversas promessas que nos encorajam na nossa vida cristã. A presença do Espírito, a palavra que é poderosa, promessas como esta, ainda que estejamos a dormir, pela verdade de que a alma não dorme, o Espírito comunica a sua bênção à alma e ela pode rejeitar o pecado. Há inúmeras, centenas, e todas elas têm um propósito, nos encorajar na nossa vida cristã, nos encorajar a obedecer, a crer e a amar mais e mais o Senhor. Essas promessas, elas têm também um propósito revelacional, mostrar a Israel, como mostrou também a Abraão e mostra a nós, que Deus está desfazendo as maldições que ele havia feito nos capítulos anteriores. Maldições essas que foram resultados do pecado. E agora promessas estas que são resultados do Evangelho de Cristo. Em Gênesis 3,14, Deus amaldiçoou a serpente. Gênesis 3,17, Deus amaldiçoou o trabalho, pois do labor, da fadiga, do suor, daquilo que Deus abençoou em Gênesis 1,28, agora torna-se pesaroso ao homem. Em Gênesis 4,11, Deus amaldiçoou Caim, pois foi o primeiro homicida, imitando a Satanás. Em 8,21, Deus também amaldiçoou a terra por conta do pecado. Gênesis 8:21, Deus então diz que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. E Gênesis 9:25, nós temos a maldição sobre Cã, um dos filhos de Noé. Então, essas promessas elas estão revertendo essa maldição, ou essas maldições. E essa reversão implica exatamente a obra de Deus e o seu propósito de ter um povo para si.
É até difícil hoje pregar nas promessas de Deus, né? Porque há tanta conversa sobre as promessas de Deus, como se Deus fosse uma pessoa que não tem o que fazer, aí fica, sei lá, fugiu agora uma boa ilustração para descrever, né? O que você mais vê são pregações errôneas sobre promessa de Deus, né? Só coisas completamente contrárias à palavra. Você vai ter uma vida poderosa. Não, a Bíblia diz o contrário. Jesus disse, no mundo passareis por aflições. As promessas não são promessas de vida feliz e eterna nesta terra. Pelo contrário, são auxílios de Deus na nossa caminhada. Auxílios. Porque ainda que Deus nos abençoe com toda sorte de riquezas na terra, ainda passaremos por aflições e sofrimentos. E ou cremos em Cristo, ou não creremos nele. Então as promessas são um sinal desse desfazer das maldições, mostrando que em Cristo a nossa vida, a nossa alma, a criação de Deus seriam refeitas. E o apóstolo Paulo diz isso, escrevendo aos Colossenses, ele diz que em Cristo fomos feitos nova criatura. Aquela síndrome de Gabriela, né? Nascer assim, vou morrer assim, ela é contrária ao Evangelho. Aquilo é, de fato, da boca do diabo, porque isso impede que Cristo opere no coração dos crentes. Não. Todo aquele que crê em Cristo, ele foi feito nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, é o que diz a palavra. Isso se aplica a tudo na nossa vida. A tudo. O ano passado teve aquele desastre lá em Suzano, né? Aquele massacre lá. E aí, então foi movido diversos tipos de ajuda para as famílias. A igreja também se dispôs. E tivemos então a visita de um grupo de 3 irmãos que são psicólogos de uma entidade lá em São Paulo, Psicólogos de Cristo, um negócio assim. E aí, conversando com uma senhora lá, ela falando, né, com uma dessas irmãs, que era psicóloga, ela falando sobre essa questão do luto, né, para as famílias. E diz que tem gente que leva até 20 anos para deixar o luto. Aí eu fiquei abismado. Perguntei, mas a pessoa vai passar 20 anos para deixar o seu luto sendo crente? É. Então, tem alguma coisa de errado. Porque, e cadê o consolo do Espírito? E cadê as ações do Espírito? E cadê a palavra para alegrar essa alma? A pessoa vai passar 20 anos enterrando alguém. Rapaz, tem alguma coisa de errado. Tem algo muito de errado. E tem. E o que está errado é exatamente isso. As pessoas se apegam à síndrome de Gabriela e não à palavra. Deus nos fez novos em Cristo. E as minhas dores também estão em Cristo. E Ele é poderoso para me consolar e me confortar. E me fazer sorrir ainda quando os olhos choram. Ainda quando os olhos choram. Porque a alegria que provém do Espírito, diz a Escritura, é indescritível. Agora, às vezes, nós não queremos a alegria do Espírito. Nós queremos nossa própria dor. Aí, passa-se até um século, né? Não estou minimizando as dores. Só estou olhando pelos olhos da Escritura. Nós fomos feitos novas criaturas, porque Deus, em Cristo, está refazendo um povo para si. E ou nós cremos que somos deste povo e vivemos conforme a vida deste povo, ou nós não cremos que somos deste povo.
A linhagem, o texto deixa-nos claro. As promessas iniciariam com Abraão e culminariam com as nações. A promessa de que em Cristo todos os povos seriam abençoados. Todos eles seriam abençoados. No verso de número 7, o Senhor faz uma promessa a Abraão e classifica qual é a fonte da promessa. Ele diz, no verso 7, darei à tua descendência esta terra. No singular. A ideia de descendência no singular é a ideia do descendente. É a ideia de Cristo, do filho da mulher anunciado em Gênesis 3:15. E o que é maravilhoso é porque Jacó profetizou acerca de Cristo. Em Gênesis, capítulo de número 49, Gênesis 49, os versículos de 8 a 12, Jacó, abençoando Judá, disse: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés. Até que venha, preste atenção, até que venha alguém. E então ele diz, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele armará o seu jumentinho à vide, amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa no sangue da uva. Seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite, sinais de sua riqueza e glória. Jacó profetizou acerca de Cristo como rei, quando disse que o cetro não se arredaria de Judá até que viesse o Siló, Cristo Jesus. E agora você entende por que a Bíblia diz que Jesus Cristo é rei segundo a raiz de Davi. Porque Davi é da tribo de Judá. A promessa foi estabelecida em uma pessoa, Cristo. Em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. E a promessa foi cumprida. E está sendo cumprida. Quando o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 28, os versos 18 a 20, dizendo, ide por todo o mundo, façam discípulos. Jesus está cumprindo Gênesis 12:3, quando Deus disse a Abraão, em ti, nesta promessa, no Messias que creste, serão abençoados todos os povos. Nós somos cumprimento desta promessa. Nós somos cumprimento desta promessa. Eu e você que cremos no Evangelho, cremos porque Deus poderosamente em Cristo cumpriu essa promessa. Em ti serão abençoados todos os povos. Em ti serão abençoados todos os povos. Em Gálatas, capítulo de número 3, os versos 16 e 29, o apóstolo Paulo falando da nossa conversão em Cristo Jesus, ele disse assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, como eu disse, versículo 7 de Gênesis 12. Não diz, e seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Verso 29 de Gálatas 3. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
nós somos os herdeiros de Abraão. E todo aquele que verdadeiramente crê em Jesus Cristo para a sua salvação, ele é herdeiro de Abraão, da promessa, porque os herdeiros são os da fé. São os da fé. Nós precisamos entender esta verdade, crer nesta santa verdade. Porque, infelizmente, muitas igrejas têm voltado a práticas judaicas, achando que aquelas práticas eram, de fato, as do Evangelho. Não, elas eram tipos, até que viesse Cristo. Até que viesse Cristo. Muitos têm ido a Israel para renovar sua fé. Uma besteira, né? Perdoe-me usar esse termo. Porque se você não puder orar no seu quarto e Cristo não renovar sua fé, só renovar em Israel, você está fazendo o que no Brasil? Vá morar lá. Eu quero ter mais fé. Mas o povo acredita nesse negócio. Não é do Evangelho. Nós somos os herdeiros de Abraão. Porque nós estamos em Cristo. E nós precisamos crer nesta verdade. Porque é exatamente com base nesta verdade que a nossa santificação, nossa convicção de salvação é estabelecida. Se eu me deslocar de lugar para lugar tentando achar Cristo, é sinal de que eu ainda não encontrei o Evangelho. Não tenho o Espírito habitando em mim. Porque o Espírito não fala em lugares, mas ele fala pela palavra. E fala àqueles a quem ele já habita, aqueles que creem no Senhor. Abraão creu no Senhor então e se dispôs na sua jornada. Andou por volta aí de uns 700 quilômetros ou mais. E diz a Escritura que ele chegou num lugar chamado o Carvalho de Moré, uma antiga árvore que ficava na região que hoje deve ser a terra de Israel, Cisjordânia, já era na terra de Canaã, né? Ele já estava na terra de Canaã quando ele chegou ao Carvalho de Moré. E a Escritura diz que os cananeus habitavam aquela terra. Então esse carvalho é citado porque ele era uma árvore, templo. As pessoas cultuavam, né? E cultuavam debaixo daquele carvalho. Aquilo era um símbolo da religião pagã daqueles dias. E diz a Escritura que Deus aparece ali a Abraão. E diz a Escritura que Deus aparece ali, então promete a Abraão aquela terra. Ou seja, o Senhor estava exatamente desapossando os deuses e estabelecendo o Deus verdadeiro. Deus estava exatamente lembrando a Abraão que, ainda que os povos ao seu redor fossem pagãos, ele deveria se manter firme na fé, porque ele, o Senhor, é o Deus verdadeiro. Abraão então edificou um altar, diz o texto, ali, né? Ele edificou um altar, exatamente como se fosse uma reivindicação, dizendo aos povos: olha, esta terra por anos pertenceu aos deuses pagãos nos vossos corações, agora pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. E ele então prossegue a sua jornada, anda mais uns 120 quilômetros aí em direção do sul, e vai estabelecer então a sua tenda, diz a Escritura, aonde Deus aparece novamente, e lá ele edifica um outro altar e invoca o nome do Senhor, também mostrando que de norte a sul aquela terra pertencia ao Senhor. Mais ou menos imitando o seu tataravô Noé
e quando desceu da arca, ergueu um altar e ofereceu culto a Deus. O altar que simbolizava que aquela terra havia sido purificada e era entregue ao seu verdadeiro possuidor, o Senhor. Assim então faz Abraão, ergue altares aonde Deus lhe aparece, em sinal exatamente de mostrar que aquela terra, como ele mesmo, pertenciam ao Senhor. Eu quero finalizar mostrando aos irmãos que nós também precisamos construir altares. Mas não é você pegar um monte de pedra e fazer, não. O altar hoje é no seu coração. O altar é na sua vida. No seu casamento, Cristo reina? Se não, outro reina. Você é marido segundo Cristo? Não, então outro reina. Você é mulher segundo Cristo? Não, então outro reina. Nas finanças, Cristo reina? Não, então outro reina. No sexo, Cristo reina? Não, então outro reina. Em tudo, ou Cristo reina ou outro reina. É simples assim. É simples assim. Nós precisamos construir altares em nossos corações. Cristo precisa reinar de norte a sul, de leste a oeste, nas nossas almas. Porque se ele não reinar, outro vai reinar. Outro vai reinar. Não é difícil de entendermos esta verdade. Eu não vou ler o texto, vou citar, os irmãos vão ler depois. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, Pedro diz o quê? Santifiquem a Cristo no vosso viver, dando a todo aquele que vos pedir razão da sua fé, dando por que você crê em Cristo. O que é que Pedro está nos dizendo? Construa um altar na sua alma e em todas as áreas da sua vida. Porque quando alguém lhe perguntar por que é que você age assim no seu casamento, você vai dizer, porque Cristo age assim com a igreja. Por que é que você age assim no seu casamento com as mulheres? Você vai dizer, porque a vontade de Cristo é que eu seja uma imitação da igreja na minha casa. Por que você age assim com seus filhos? Por que você age assim no seu trabalho? Por que você age assim com as suas finanças? Por que você age assim com os seus sentimentos, com os seus... Por quê e por quê? E você vai dar razão da sua fé. Porque nesse ponto Cristo disse isso. Naquele ponto Cristo disse isso. Isto é um mandamento que dirige isso. E assim você vai santificar a Cristo na sua vida. Ele tem que reinar na sua vida. Em todos os aspectos. Do mais simples que nós possamos imaginar ao mais complexo. Ele tem que reinar. Porque eu e você somos novas criaturas. Pertencemos a Ele. Mas um dia fomos de outro, do pecado. Então o altar marca quem reina naquela área e a quem servimos naquela área. E aí você pode colocar uma lista imensa de coisas, né? Coisas simples, como comer. Por que a Bíblia trata sobre comer e diz que quem come demais peca, o pecado da gula? É porque tem um Deus que governa o coração da pessoa e ele é servido com muita comida. E por aí vai. Então, ou Cristo reina, ou outro reina. E como nós vimos, se estamos em Cristo, então Ele é para reinar.
Então examine seu coração, sua vida, qual é a área que precisa prosperar na fé. Ore, estude a Bíblia naquela área e o Espírito de Deus trabalhará poderosamente em você. Vamos orar? Deus, dá-nos tua bênção e aplica a tua palavra ao nosso coração. Permita-nos, dia após dia, Senhor, derrubar os altares dos ídolos em nossa alma. Que o Senhor nos conceda a sabedoria celeste para examinar a nós mesmos e ao diagnosticar ídolos que possamos removê-los, destruí-los, ó Deus, para que Cristo reine em todas as áreas da nossa alma. Para que verdadeiramente, como diz a tua palavra, como teu servo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele mesmo diz, para que nós não mais vivamos nós mesmos, mas para que Cristo viva em nós, para que o viver que agora temos na carne seja exatamente o viver de Cristo, que deu a sua vida na cruz, essa salvação. E certamente assim daremos testemunho a esse mundo de que somos teus e de que o Senhor é nosso. E este mundo saberá quem reina, o Senhor Jesus. Sê conosco e abençoa-nos no retorno aos nossos lares. Abençoa nossos irmãos que estão em casa. Desperta os corações cada vez mais para a glória do teu nome, para nosso próprio bem. Em nome de Cristo oramos. Amém.